Agora o assunto interessa e muito. Ontem, dia de apresentação, novidade chegando. Luiz Zubeldia, técnico argentino, escolhido para substituir o Carpini. E queremos falar também sobre o São Paulo, que tem compromisso pela Libertadores. Joga contra o Barcelona lá em Guayaquil. E a Gabi Guimarães já tá fazendo plantão lá no São Paulo para trazer as novidades, contar tudo pra gente aqui no Jogo Aberto. Gabi, aquele bom dia bem especial, uma semana intensa pro tricolor paulista. É verdade, Rê, ótimo dia pra você também, pro Denilson, pra todos que estão ligados com a gente. Não vou mentir pra você, já andei por aqui, tentei invadir, ver se com o meu charme eu convenceria a dar uma olhadinha dentro do CT da Barra Funda pra saber o que acontece no segundo treinamento comandado pelo Luiz Zubeldia, mas vocês sabem, os tempos são outros, a gente já não pode mais entrar, mas o que eu garanto pra vocês é que nesse momento acontece o segundo treino comandado pelo argentino. Como você bem disse, o treinador foi oficializado, apresentado ontem também aqui na Barra Funda, cedeu entrevista coletiva, falou com os jogadores no período da tarde, comandou a primeira atividade e agora vai se preparando porque 1h da tarde o ônibus sai por aqui e os jogadores vão pegar o voo com destino ao Equador. Afinal de contas, nesta semana, na quinta-feira, tem compromisso contra o Barcelona de Guayaquil, jogo importante para o São Paulo. A estreia do Zubeldia provavelmente, por que eu digo provavelmente? Porque ainda há uma parte burocrática para ser resolvida, uma questão de documentação mesmo, ele precisa de um visto de trabalho. Então, o São Paulo está nas tratativas juntamente com a Polícia Federal para conseguir essa documentação e para que ele esteja ali à beira do gramado. Se isso não acontecer a tempo, mais uma vez será o Milton Cruz, auxiliar fixo da comissão do São Paulo, quem estará ali no comando. Pelo menos tem dado sorte, né? Foi assim contra o Atlético Goianiense. Não é o que o Zubeldia quer, ele já demonstrou na coletiva que quer estrear logo, que quer Libertadores. Tem clássico com o Palmeiras, ele não tem medo. Na segunda-feira se mostrou um cara bastante confiante. Quem sabe eu não pego uma carona para observar mais sobre esse treino, vai que eu convenço eles. Enquanto isso, aproveitem para saber mais sobre o novo técnico do São Paulo, apresentado ontem oficialmente aqui no CT da Barra Funda. O primeiro contato com a tripulação de torcedores são paulinos em casa será na próxima semana, logo em um clássico contra o Palmeiras. E o argentino deu graças a Deus. Dá pra acreditar? Solo puedo decir gracias a Dios. Gracias a Dios. Eu só posso dizer graças a Deus. Graças a Deus. É a melhor coisa que se pode passar. Começar a jogar esse tipo de partida, não? Todas as partidas são importantes, muito importantes, afinal todas valem 3 pontos. Mas se sabe que há determinadas equipes que têm uma carga emocional, para os torcedores, para a instituição, que valem mais que os 3 pontos. Que vale mais que 3 pontos. Apertem os cintos, um novo piloto assumiu a nave tricolor. Aí, a Gabi Guimarães trouxe um perfil mais completo do Zubeldia, que é jovem de idade, tem 43 anos, mas já é bem rodado, passou por alguns times. E a gente estava vendo a matéria e você comentava que essa chance no São Paulo talvez seja a maior, a mais expressiva na carreira dele, apesar de ser campeão da Sul-Americana com a LDU. É isso aí, Loirão. A gente vai entendendo, acompanhando mais, lendo mais sobre o estilo de jogo dele. Muitos jornalistas falando de que ele é um cara muito enérgico ali na beira do campo, acho que pode fazer diferença, completamente ao contrário do que era o Carpini, né? O Carpini era um cara muito mais tranquilo ali na beira do campo. Sobre o estilo de jogo, pelo que eu acompanhei, pelo que eu li, era um dos times que ele passou, era sempre reativo, sempre tentando jogar no contra-ataque. Aí eu acho que aí vai ter que mudar um pouco dessa leitura e desse estilo de jogo, porque ele está num gigante que tem que propor jogo, e dentro do que ele pensa como futebol, que ele gosta de velocidade pelos lados, meio de campo pisando dentro da área. Então é um time intenso, acho que nesse caso o Rames Rodrigues vai ter que acordar, vai ter que treinar com intensidade para ele de repente ganhar um lugar como titular. Agora pelos lados do campo ele vai ter opções, né? Porque, por exemplo, o Ferreirinha é um jogador que pode jogar fazer essa função, o próprio Lucas pode fazer essa função, então dentro dessa característica de jogar pelos lados com velocidade, que é o jeito que ele gosta, o São Paulo tem essas ferramentas. O São Paulo tem sofrido porque muita gente está no departamento médico e isso atrapalha qualquer trabalho.
o do Carpini era assim e pode também ser um problema para o Zubeldia, mas tem um outro detalhe. Ele já começa na Libertadores diante do Barcelona, uma equipe que ele já treinou, Trabalhou já foi lá, técnico por lá, e depois tem o clássico na segunda-feira diante do Palmeiras. Pega essas duas. Pedreira, jogo, 2 jogos difíceis. A Libertadores é um campeonato que o São Paulo gosta de jogar, mas enfim, não tá tão confortável assim, por vários motivos. O ambiente com o Carpini, que agora já é passado, lesões dos jogadores. Eu acho que quando todo mundo estiver à disposição, eu acho que o trabalho dele vai ser bem feito. Agora tem um detalhe, ele já treinou o time, vai começar a se ambientar, a conhecer o clube e também os seus jogadores. Imagino que ele já deve estar fazendo uma boa pesquisa, deva ter olhado também vídeos, enfim, talvez ele já estivesse acompanhando o São Paulo. Agora, tem 2 paradas indigestas e precisa mostrar personalidade no seu trabalho. Personalidade, não acho, Loirão, que nesse início de trabalho do Zubeldia ele vai mudar muito o que a gente já vinha vendo do São Paulo. Por exemplo, o meio de campo. Acho que ele não vai mudar muito o meio de campo. Acho que o Luciano vai permanecer ali fazendo, de repente, de um 10, ou até mesmo um segundo atacante ali ao lado do Caleri, o Pablo Maia junto com o Alisson ali no meio de campo. Então, acho que ele, nesse começo de trabalho, ele não vai fazer muitas loucuras, não. O Zubeldia tinha 11 anos quando o São Paulo conquistou a Libertadores pela primeira vez. Em 1992, ele vivia em Santa Rosa, uma pequena cidade no interior da Argentina. Cresceu ouvindo falar sobre o time brasileiro. Agora, mais de 3 décadas depois, o agora treinador são paulino não economizou elogios para descrever como o clube é visto fora do Brasil. São Paulo é um gigante. São Paulo sempre ha sido muito respeitado a nível internacional. Quando uno ve a Sao Paulo, vamos a jugar con Sao Paulo, los jugadores, la hinchada rival se motiva. É Sao Paulo. Zubeldia garantiu que conhece o futebol brasileiro. Descartou contratações a curto prazo e revelou que o contrato foi assinado em 5 minutos. Mas o visto de trabalho está um pouco mais enrolado, o que pode atrapalhar a planejada estreia daqui a 2 dias. Logo pela Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Justo o país onde o argentino trabalhou em 2023. Mas isso é passado. O presente do Zubeldia agora é no São Paulo. Gracias. Gracias. Que disse que a Libertadores está para o São Paulo, assim como a Liga dos Campeões está para o Real Madrid. Que o Real Madrid ganhou um pouco mais de Liga dos Campeões do que o São Paulo ganhou de Libertadores, né? O maior vencedor de Libertadores é Independiente. Eu acho que a comparação dele eu acho que relacionar o país específico, se for colocar Espanha e Real Madrid, e por muito tempo o São Paulo foi o único tricampeão, né? E aí agora, com o passar do tempo, Palmeiras, Grêmio, acabaram alcançando essas conquistas também. Flamengo, Santos. Para os grandes clubes da América, a Libertadores está para os grandes clubes da América, assim como a Liga dos Campeões está para os grandes clubes da Europa. O São Paulo é um grande clube da América. Ainda que nesse momento não seja o favorito à conquista da Libertadores. É por isso que eu achei exagerado, mas tem esse contexto do tricampeonato. O Real Madrid entra sempre como favorito. O São Paulo faz participações da Libertadores, fazia constantemente, né? Agora um pouco menos, mas não entra em todas como o favorito à Libertadores. Eu acho que o Zubeldia falou isso até pela idade dele, né? Viveu aquele momento de tricampeonato do São Paulo, da Libertadores. O bi e depois 2005 o tri. Mas então, ok. Acho que tem que chegar valorizando também o clube que está contratando. Legal. E tem que... Me parece que o trabalho vai ser menos difícil do que eu imaginava, tá? Eu fiquei com uma impressão no último jogo do São Paulo de que os jogadores do São Paulo vão se dedicar mais. Depende de como vai ser a relação também com o treinador, né? Vamos ver como é que ele vai saber lidar com esse elenco. É um elenco recheado de jogadores. Lidar com o Luciano, com o Caleri, são jogadores com Lucas, Rames, são jogadores com muita história no futebol. Rafinha, né? Rafinha. Então, o treinador vai ter que saber ele trabalhar com isso. Usar, né? Mas a coletiva dele foi muito boa. Foi muito boa. Achei muito boa. Ele não fez questão de exaltar um esquema específico que ele gosta de jogar. Ele disse que cada clube que ele trabalha, ele se adapta às peças que ele tem. Mostrou um conhecimento de médio para bom do elenco do São Paulo. Obviamente que teve partes da coletiva que ele ainda fala, tem alguns garotos, alguns jogadores que eu ainda não conheço pessoalmente, então eu preciso ter esse primeiro contato. Mas destacou que veio ao Brasil várias vezes enfrentar times brasileiros, inclusive o São Paulo também.
Então, achei uma coletiva muito boa. Agora resta saber se da coletiva isso se transforma em trabalho e desempenho dentro de campo, né? Eu quero saber, na verdade, como é que está o processo para inscrevê-lo, né? Para que ele apareça no bid. Porque tem um tempo. Ontem, durante a coletiva, isso foi perguntado também, né? Já vai estar no comando ali na Libertadores? Vai dar tempo? O que a gente tem agora, Luiz? O São Paulo correndo contra o tempo, porque tem a data limite na quinta-feira, ainda não foi confirmado a inscrição dele, mas acho que é mais uma questão protocolar, viu, Mari? Porque ele começou a trabalhar já ontem, a ideia de time já é uma ideia que ele vai absorver do que aconteceu contra o Atlético Goianiense, com a comissão técnica fixa que o São Paulo tem através do Milton Cruz e também com o próprio Maurício Ramalho. Então, eu acho que não devemos ter grandes novidades para esse jogo, que é super importante para o São Paulo. E o São Paulo faz muito questão de ter o Zubeldia no gramado nesse jogo, porque é um adversário que o Zubeldia conhece muito bem, que fez proposta para o Zubeldia trabalhar de novo num clube que era adversário do que ele fez tanto sucesso conquistando o título nacional e também da Sul-Americana. Então, o São Paulo corre contra o tempo para ter o Zubeldia no banco de reservas. Sabe o que eu acho para técnico? Para jogador não, mas para técnico eu acho que isso é uma besteira. Esse tempo de inscrição tão burocrático. Você tem um contrato? Tem um contrato? Tem um contrato, manda aqui, pronto, acabou. Não faz muito sentido. Eu tava achando porque senão aqui... faz igual o Antônio Oliveira, né? Assina a súmula como auxiliar, mas tá lá gritando na beira do campo da mesma forma. Ele foi no Atlético Paranaense assim e no Cuiabá também, né? Eu tava aqui procurando o trecho da decisão pelo São Paulo, porque não foi a primeira vez que o São Paulo tentou, né? Então foi a primeira vez que terminou, que foi um sucesso. Já conversaram em outras oportunidades. Aí o Zubeldia lembrou que enfrentou o São Paulo 2 vezes na Copa Sul-Americana e foi muito complicado. E aí ele diz, tive a sensação de que meu destino poderia estar aqui. Atenção para agora, o trecho que vem, hein? Quando falei com o presidente, em 5 minutos... É porque eu tenho que estar lendo aí. Quando falei com o presidente, em 5 minutos, fizemos o acordo. De minha parte, foi uma conversa muito sincera. Esclareci o que tinha acontecido em janeiro, quando teve essa primeira tentativa e eles acabaram não fechando. Então, o objetivo é chegar o mais alto possível, beleza. Eu queria destacar aqui, primeiro, 5 minutos o acordo foi fechado. Não vem com essa, não. É porque ele já sabia, em janeiro, o que o São Paulo oferecia, salário, o elenco, tempo de contrato até o fim de 2025. Mas não é a mesma coisa? Não, então, a proposta é a mesma, só que naquele momento ele esperava algo de fora do continente sul-americano e não veio. E o São Paulo tinha pressa e acertou com o Carpini. Aí agora veio a mesma proposta e ele só falou sim. Para você falar sim, precisa menos de 5 minutos. Sim, precisa menos de 5 minutos, mas também precisa que ninguém te procure, né? Igual aconteceu em janeiro e você já está vacinado, né? Não. Sei que você espere aquela oportunidade. 5 minutos, você não acerta nem com estagiário. Estagiário vai para casa conversar com a mãe, com o pai, para trocar uma ideia. Aí não tem isso. Não colou, a pessoa senta, olha, vamos lá, chama uma comissão técnica, ele vai trazer gente, né? Então vamos conversar com... Não dá para fazer em 5 minutos, porque eu tenho que conversar com o meu preparador físico. Enfim, não tem isso. Não que os clubes acertem, nem que tenha sido esse caso. Pode até ter sido esse caso. Quando está para demitir um técnico, o outro já... Não diretamente, mas já foi, já deram uma ligada. Pode pintar o negócio ali. Estão interessados. Então, assim, essa decisão em 5 minutos é porque foram dias conversando. Aí, depois que veio a proposta oficial, aí você decide em 5 minutos, porque já está tudo conversado antes. Pois é. Outro trecho que eu gostei muito, e o Luiz já destacou, e eu acho isso muito... É tão raro que a gente até destaca, um pouco triste, né? Mas achei muito honesto da parte dele. Qual é teu estilo? Não tem. Meu estilo é o melhor para ganhar naquele momento ali. Porque eu, por exemplo, brinco muito com isso. A gente está vendo agora no Botafogo também, de treinador novo, um estilo extremamente ofensivo. Vamos ver quanto tempo ele vai sustentar essa ideia. Adoro ver, tá? Mas o Botafogo, por exemplo, tem o Flamengo aí pela frente. Vamos ver. Foi um bom começo para sustentar. Vamos ver se vai. Eu acho muito mais honesto e talvez até te tire um pouco a pressão para esse início de trabalho. Não ter um estilo. Gente, não sabe o que vai enfrentar. Não sabe como é mais fácil jogar. Não sabe contra o que vai jogar. Então é mais honesto. Por exemplo, Milito tem um estilo? Tem. Tem um estilo. O estilo é trocar todo o jogo. Um estilo não é um esquema. Um estilo não é um esquema, veja bem. Não precisa ser um esquema. No Botafogo tem. O Botafogo tem um esquema. O estilo é um esquema. Tá? Mas trocar todo o jogo, o time todo o jogo, também não é um estilo? É. Então qual é o seu São Paulo, estilo? ele sabe disso.
Qual é o seu estilo? Meu estilo é, eu olho o adversário, eu olho as peças que eu tenho aqui e eu desenho uma ideia para aquele jogo. Para o outro jogo, eu desenho outra ideia. Eu acho bem mais difícil trabalhar assim. Então. Bem mais difícil, mas é o estilo. Outro dia o Guardiola é o que a falou pessoa sobre acredita. isso. O Guardiola falou sobre isso. Ele não é verdade que esse é o meu estilo, mas eu já percebi que é o que mais funciona. Então eu entendi porque associam a mim. Sim, mas a gente está falando de um técnico que permanece anos e anos e anos no mesmo trabalho. E aí fica mais fácil. Tem muito mais opções para escalar um time. E o grupo não muda. Quantas peças mudam dos grupos do Guardiola de um ano para o outro? No Brasil, você pode até ficar no mesmo trabalho, só que você começa a temporada, tem 7 jogadores que saíram, 7 outros que chegaram. Então, assim... Fora os de departamento médico, né? Você não pega o grupo que você queria pegar. Isso é uma verdade também. E o do São Paulo tá cheio. De novo. Pra dar uma variada, né? É outra coisa também, ó. Todo ano você fala que o elenco do Corinthians é o pior que você já viu. Isso. E todo ano a gente fala que o departamento médico Mas do é que São são Paulo... coisas que não mudam, inclusive evoluem pra pior.